Deixa eu te fazer uma pergunta que parece óbvia, mas quase ninguém responde direito. Por que alguém atacaria uma empresa? Você deve falar, porque é hack. Hack ataca. Essa resposta ela não serve, não para quem quer trabalhar com segurança de verdade. Todo ataque ele tem a sua motivação e todo atacante ele tem um objetivo. E quando você entende o porquê, você começa a entender o como. E aí você consegue se defender de verdade. Bem-vindo de volta ao curso gratuito de cibersegurança da DefTech. Hoje a gente vai falar sobre ameaças, numa definição técnica. Essa você já sabe desde ali da aula 2. A gente vai falar de quem são os atacantes, o que os motiva e quais são as principais ameaças que você vai encontrar no mercado. E essa é a aula que vai te dar vocabulário e visão para qualquer conversa técnica na área. Então bora lá? Antes de falar dos ataques em si, eu preciso que você entenda por que esse problema ele só cresce. Então são 4 fatores que se combinam de um jeito bastante perigoso que você precisa entender. Então vamos destrinchar isso. O primeiro é o mundo conectado, que é o quê? Mais dispositivos, mais sistemas, mais pessoas online do que qualquer outro momento na história que teve. Cada conexão nova, ela é uma superfície de ataque potencial. E esse número, ele só sobe. Agora temos a tecnologia em rápida, constante evolução aqui. E temos o seguinte, a IA, o Cloud, o IoT, Vibe Code. A gente viu isso na aula 1. Toda tecnologia nova, ela traz novas vulnerabilidades. A velocidade de adoção, ela sempre foi maior do que a velocidade de securitização, tá bom? Então temos o terceiro, que é a facilidade de atacar. Isso é pouco comentado, mas ele é real. A barreira de entrada para um atacante caiu muito, porque existe agora ferramentas prontas, tutoriais detalhados, fóruns organizados, até modelo de negócio, que é o famoso Ransomware as Service, onde você aluga um ransomware sem precisar desenvolvê-lo. É isso mesmo que você ouviu. Temos agora a falta de consciência dos usuários. Esse é o combustível de tudo. O usuário ele clica no link de phishing, por exemplo, que reutiliza a senha, que conecta um pendrive desconhecido, sem consciência de todas as camadas técnicas. E tem um ponto muito fraco, que é esse ponto, é o humano para ser explorado. Então, esses 4 fatores juntos criam um ambiente onde as ameaças elas prosperam. E é nesse ambiente que você vai trabalhar hoje, tá bom? Então, vamos falar de motivações. Por que alguém acorda ali de manhã e decide atacar um sistema? Então, a primeira motivação é o dinheiro. Por quê? Essa é a motivação número 1. A grande maioria dos ataques cibernéticos tem motivação financeira. Um ransomware que sequestra dados e pede resgate, por exemplo. Uma fraude que desvia transações. Roubo de credenciais para vender na dark web. Crimes cibernéticos. É um mercado, na realidade, bilionário. E tem grupos organizados que têm hierarquia, têm especializações de funções, igual qualquer outra organização criminosa, né? Agora temos o hacktivismo, que é o quê? Aqui o atacante tem motivação ideológica. Ataques a governos, empresas ou instituições ali como forma de protesto. O grupo Anonymous é um exemplo mais famoso. A ideia, na realidade, é causar dano, expor informações ou paralisar serviços de alvo que o grupo considera ali adversário ideológico. Temos o outro que é a espionagem. Ela pode ser corporativa ou geopolítica. Estados, nações com equipes ali de ataque altamente sofisticado, tentando roubar segredos industriais, por exemplo, de tecnologia militar, informações diplomáticas, né? O ATP, que é o Advanced Persistent Threat, é um termo técnico para esse tipo de ameaça. São ataques silenciosos, lentos, altamente direcionados. O objetivo aqui, na realidade, não é fazer barulho, é ficar invisível o maior tempo possível. E temos agora o cyberterrorismo, que é ataques com o objetivo de causar medo, instabilidade ou dano de infraestrutura crítica. Por exemplo, de sistemas de energia, água, transportes, hospitais. Quando a cibersegurança vira questão de segurança nacional, esse é o ponto. Tá bom? E temos o outro aqui, que é a vingança, que são funcionários demitidos, que tinham acesso privilegiado ali, um ex-parceiro de negócio, um colaborador insatisfeito,
o chamado Insider Threat, que é a ameaça interna. Muitas vezes ele tem motivação pessoal, extremamente perigoso porque essa pessoa já conhece o sistema por dentro. Então assim, você percebe que entender a motivação do atacante muda como você pensa na hora de se defender. Um ataque financeiro é diferente de um APT, uma ameaça interna exige controles ali diferentes de uma ameaça externa, bem diferente mesmo. Agora vamos às ameaças. São 8 categorias, tá? Para cada um a gente vai entender o que é e qual a principal mitigação, beleza? Então preste atenção aqui no padrão. Ameaça mais mitigação. Isso é um raciocínio que você vai usar no seu dia a dia. Então temos a primeira, que é a ameaça interna. São as ameaças que vêm de dentro da organização. Colaboradores, ex-funcionários, prestadores de serviço com acesso ao ambiente, eles podem ser intencionais, como funcionário insatisfeito que vaza dados, ou eles podem ser com um colaborador que clica ali num fiche, por exemplo, sem intenção de causar dano. A mitigação principal é o que a gente estudou, que é a segurança em camadas. Né? Então eu tenho controle de acesso por princípio de menor privilégio e cada pessoa acessa só o que precisa para fazer seu trabalho, por exemplo, o monitoramento de comportamento, que são logs de atividades, e também os processos de offboard seguro quando alguém sai da empresa. Temos o segundo, que são as fraudes. No contexto digital, fraudes elas envolvem manipulação de transações, criação ali de identidades falsas, desvios de recursos, e é especialmente crítico em fintechs, em bancos e qualquer plataforma que movimenta dinheiro. A sigla que está aparecendo aqui para você é o KYC, que é Know Your Customer, que é conheça seu cliente. É um conjunto de processos de verificação de identidade que as organizações ali elas utilizam para garantir que as pessoas do outro lado é quem diz ser. Por exemplo, que é a validação de documentos, biometria, análise de comportamento. Quanto mais robusto o KYC, mais difícil é a fraude de identidade. Agora temos o ransomware. Esse é o pesadelo de qualquer gestor de segurança. É bem difícil. É um malware que criptografa os dados da organização e exige pagamentos de resgate, geralmente aqui em criptomoedas, para entregar ali a chave de decriptação. Empresas inteiras parando, hospitais sem acesso a pontuários, fábricas com produção travada, municípios sem serviços públicos. Isso é um ransomware na prática. E a mitigação principal desse cara, ela é simples de falar, mas ela é difícil de executar bem, que é o backup, que é uma cópia de segurança isolada e testada regularmente, em ambientes que o ransomware não consiga alcançar. Se você tem backup íntegro, o recente, né, o ransomware ele perde boa parte do poder. Você restaura esse backup e volta a operar. Só que a gente tem um problema. A maioria das empresas ela tem backup, só que elas não testam esse backup. E quando precisam, descobre que o backup, né, estava ali corrompido ou desatualizado. E backup não testado não é backup. Essa é a verdade. Agora temos o próximo, que é o phishing. A gente viu na aula 2, que é e-mail falso, link malicioso, captura de credenciais. É o vetor de engenharia social mais comum e mais bem sucedido que existe. A mitigação dele é a conscientização e treinamento ali para as pessoas, que são simulações de phishing, treinamento periódico, cultura de segurança que ensina o colaborador a desconfiar antes de clicar. Nenhuma ferramenta técnica substitui o treinamento humano. Então, filtros de e-mail, por exemplo, ajuda muito. Mas quando o e-mail passa e eventualmente passa, o colaborador é a última linha de defesa, beleza? Agora temos as credenciais vazadas, que é usuários e senhas que foram expostos em algum vazamento anterior e que o atacante ele usa para tentar ali outros sistemas, porque assim as pessoas reutilizam as senhas, o mesmo login e senhas de e-mail pessoal do sistema corporativo. Isso é chamado de Credential Transfer. A mitigação ela é de duplo fator, que é a 2FA, que é a autenticação de dois fatores, e treinamento. O 2FA ele garante que mesmo que a senha esteja correta, o atacante ele ainda precisa de um segundo fator, código de celular, token físico, biometria. Sem um segundo fator, a senha vazada ela não vai servir para nada para o atacante. Treinamento, que é para quebrar o hábito de reutilizar essas senhas. E o gestor de senha é um aliado muito forte aqui. Agora temos o outro ponto, que é a força bruta. O atacante tenta automaticamente milhares de combinações de usuário e senha até encontrar certa. É bem simples, mas funciona quando não há proteção adequada. As mitigações são os CAPTCHAs,
aqueles desafios ali que provam que você é humano. E rate limit, né, que é limites e tentativas por período. Depois de X tentativas erradas, a conta bloqueia ou o IP é bloqueado temporariamente. Isso torna o ataque de força bruta inviável na prática. E temos agora a exploração de vulnerabilidade. Aqui entra dois tipos, que é vulnerabilidades conhecidas, que são falhas já documentadas com CVEs pública, na realidade publicada, geralmente com patch ali disponível, e a mitigação é a gestão de patches, né, que é atualizar os sistemas antes que o atacante ele explore essa vulnerabilidade, que é uma janela entre a publicação de CVE e a aplicação de patch nos momentos críticos, tá? Agora temos o Zero Day, que são vulnerabilidades que ainda não é conhecida publicamente. Nenhum patch ele existe. Um atacante que descobre o Zero Day tem uma janela de exploração onde praticamente nada vai bloquear diretamente. O Zero Day é um termo que você mais vai ouvir em contextos de ataques sofisticados. APTs adoram Zero Days. E o mercado de Zero Days, sim, existe um mercado de Zero Days. Pode movimentar milhões de dólares por uma única vulnerabilidade crítica. Agora temos o DDoS, que é o Distributed Deny of Service, que é a negação de serviço distribuída. O atacante, ele usa uma rede de dispositivos comprometidas chamada de botnet para criar ali um volume massivo de requisições a um servidor ou um serviço até que ele não consiga mais responder e o serviço ele simplesmente cai. Ele não rouba dado, ele também não vai instalar nenhum malware ali, por exemplo, mas ele vai derrubar. E dependendo do alvo, um banco, uma loja online, uma plataforma crítica, horas fora do ar, pode custar milhões de dólares. A mitigação ela envolve configurações de firewall, serviços especializados de proteção de anti-DDoS, arquitetura de rede, que consiga ali absorver e filtrar o volume anômalo ali de tráfego. Então assim, olha o que a gente acabou de fazer. A gente partiu do cenário porque as ameaças crescem, entendemos quem ataca e por quê, e mapeamos também as principais ameaças com suas mitigações. Isso é o raciocínio completo de um analista de segurança. Não só o que aconteceu, mas por que aconteceu, quem fez, como fez e o que poderia ser evitado. E perceba que as mitigações que a gente viu aqui, como backup, 2FA, conscientizações, patches, rate limit, firewalls, são as mesmas camadas de segurança que a gente viu ali na aula 3. Tudo isso ele se conecta. Essa é a beleza de ter uma base sólida. Você acabou de mapear o campo de batalha. De fato, mapeou tudo. Você na realidade sabe quem são os adversários, sabe o que os motiva e sabe também quais armas eles utilizam e também sabe como se defender de cada uma delas. Então, na próxima aula a gente vai se aprofundar em um dos temas mais importantes desse mapa, que é os tipos de malware, que são vírus, worms, trojan, spyware, ransomware, o que é cada um, como age e o que diferencia um do outro. E é a aula que vai fechar ali o vocabulário técnico fundamental da área, beleza? E se essa aula foi útil, deixa o like, isso vai ajudar muito o algoritmo aqui do YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dele, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Dúvida nos comentários, a gente lê tudo para você. E se você quiser operar em ambiente real do SOC, o link da DefTech tá na descrição. Até a próxima, bora executar!